Olá! Você já deve ter ouvido por aí esta frase, né? Se você não sabe aonde quer ir, qualquer caminho serve. Esta frase ela está presente no livro Alice no País das Maravilhas ou no próprio filme da autoria do escritor Lewis Carroll, acho que é assim que se fala. E é uma frase que a gente precisa refletir. Eu primeiro vou falar, lendo aqui um pouquinho o diálogo que eu encontrei, onde Alice tem esta conversa com o gato. Então, o diálogo, né? Se você já viu o filme, você vai lembrar. Alice, ela pergunta para o gato, pode me dizer, por favor, que caminho devo seguir para sair daqui? Aí o gato responde, isso depende muito de para onde você quer ir. Alice responde, preocupa-me pouco aonde ir. Ou seja, Alice só queria sair logo dali. Então o gato responde, neste caso, pouco importa o caminho que você siga. E aí ele não dá um caminho a ela, porque ele está justamente dizendo isso. Quando a gente quer sair de algum lugar, muitas vezes na dor, ou no desespero, ou naquela vontade de se livrar logo daquilo ali, eu quero sair dali. E aí a gente muitas vezes não traça uma direção para onde eu quero ir. E algumas vezes na vida eu acho que isso até super cabe, né? Mas o problema é quando a gente acaba percebendo que a gente nunca traça uma direção ou um norte e caminhos vão aparecendo, pessoas vão aparecendo, situações vão aparecendo e eu vou cada hora fazendo escolhas a partir daquelas caminhos que me tiram daquele lugar que está desconfortável, mas eu nunca paro para pensar de que aqui está desconfortável. Eu não quero mais ficar aqui. Para onde eu quero ir? E se eu não faço isso, provavelmente eu vou chegar neste lugar que alguém me indicou, que algum trabalho que eu comecei, algum curso que eu comecei, algum relacionamento que eu comecei, eu fico ali. Até que ali de novo dá algum probleminha e eu quero sair daqui. E eu pergunto para alguém. E como eu não faço esse trabalho de pensar aonde eu quero, o que faz sentido para mim, quando eu quero muito que alguém me diga a direção, às vezes a gente pode passar a vida inteira fazendo esse caminho e não se encontrando na própria vida. Muitas vezes a gente, na maturidade, né, depois a gente já ter vivido um bom par de anos, às vezes a gente para pensar e olha como está a nossa vida, olha às vezes como é que está o nosso relacionamento, o nosso trabalho, as escolhas que a gente foi caindo, né? Porque às vezes a gente não teve a coragem de escolher, mas isso foi sim uma escolha. E quando a gente olha para isso tudo, a gente não se reconhece muitas vezes. E se a gente não se reconhece, talvez eu preciso agora, então, travar um pouco essa necessidade de me livrar logo daquilo que me incomoda, de arrancar logo aquilo que me incomoda e achar uma direção. E aí sim perguntar, né? Para as pessoas que estão ali como sinais, às vezes, na minha vida, dizendo: olha, eu quero ir para tal lugar, qual caminho eu sigo? E aí eu deixei de estar, deixa a vida me levar, achando que eu estou fluindo nas oportunidades, mas às vezes eu estou sim navegando, né, num rio, mas eu não estou dando uma direção ou um propósito, essa direção no sentido de propósito, daquilo que tem a ver comigo. E aí eu vou caindo de rio em rio e a vida me levou. Às vezes a gente reconhece isso quando a gente se depara com algum obstáculo, com alguma coisa que gera certo desconforto, né? Alguma coisa que está me provocando, está me incomodando, ou me gerando problema, ou me gerando crises, ou até mesmo alguma doença que às vezes vem na nossa vida e a gente é convidado a ver, peraí, o que isso está dizendo para mim? Qual é o lugar que eu verdadeiramente quero para mim? Porque é trabalhoso, gente. A gente parar
fechar os olhos de todos esses estímulos que a gente tem fora. Fazer esse trabalho de filtrar, né? Se você conhece um filtro de barro, né? Que é aquele que tem duas partes. A parte de cima é onde a gente coloca toda a água que veio da torneira, sem tratamento algum. E ela vai gota a gota passando pelo filtro e filtrando ali na parte de baixo. Eu gosto dessa metáfora do filtro, porque é isso que a gente precisa fazer. A gente recebe um monte de informações, a gente tem um monte de, sei lá, a gente sei lá, você entra no YouTube, você vê uma palestra, você vê um curso, você vê um livro, você vê um monte de informações. E aí eu preciso colocar aqui, nessa parte de cima do filtro, né? E gota a gota, e fazendo esse trabalho de ir sentindo, esse é o meu lugar, isso faz sentido para mim. Mas às vezes a gente não quer. Daí a gente quer tirar o filtro, joga a água ali que passa com tudo aquele carregamento de coisas, né? Eu não filtrei o que é mesmo para mim, e aí eu fico encharcada, ou eu fico lotada, preenchida, e eu vivo a vida. Até, como eu disse, que venha algo que me faça parar. Peraí, qual é o sentido da minha vida? Isso que eu faço, isso que eu trabalho, tem a ver comigo? Ou isso é algo que me dá ali, né, condições de viver na vida, mas eu não sinto que eu estou presente neste trabalho? E isso vale para estudos que a gente tem, para relacionamentos, para tudo. E também vale para uma coisa. Às vezes a gente se torna um adulto só cumpridor de responsabilidades e de tarefas, e quando a gente é indagado sobre os nossos sonhos, às vezes a gente não sabe dizer sobre os nossos sonhos. Às vezes a gente se percebe com desejos, mas não com sonhos. Porque o sonho é algo que ainda não aconteceu, mas que se eu sonho com algo, eu vou passo a passo, né, construindo, indo em direção. E às vezes a gente não consegue mais se conectar a sonhos como se fosse algo ali da infância. E sim, na infância a gente sonha muito. A diferença é que a gente na infância a gente sonha e a gente espera que o nosso papai e a nossa mamãe realizem pra gente, porque a gente não tem muitas vezes como realizar. Nós adultos, quando sonhamos, a gente acaba se comprometendo com algo, porque daí eu vou fazer o planejamento, dar passos para eu chegar nesse meu sonho. Só que às vezes a gente não faz isso, a gente vai vivendo ali a vida e a gente não aspira a mais coisas. Então eu te convido também a pensar quais são seus sonhos. O que é que você sonha realizar? Você se conecta com isso? Ou quando você para pensar no seu sonho, fica ali um grilinho, né? Pi, 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 e eu não consigo dizer o que é que eu sonho. Desde sonhos simples. Vou um pouco mais abaixo até de sonho. Quando às vezes eu não consigo, muitas vezes, até escolher o que eu quero comer no final de semana, ou o sabor da pizza que eu quero pedir. Então, o que é que eu quero? Porque se eu não sei o que eu quero, qualquer caminho vai me encher. Mas será que era isso que verdadeiramente eu queria? Então, isso dá trabalho. Portanto, a frase é: se você não sabe aonde quer ir, qualquer caminho serve. E aí eu passo pela vida e muitas vezes não vivo a minha vida. Fica essa reflexão. Se fez sentido para você, eu sempre agradeço muito se você der uma curtida e se puder compartilhar, agradeço muito mais. Um beijo, até mais!